Uma das coisas que mais me incomoda nos teólogos gente boa é a ambiguidade com que eles falam as coisas. Você vê que dificilmente eles afirmam uma heresia de maneira explícita, mas sempre abrem precedentes para você entender a coisa de uma forma que você não sabe se é o que eles defendem, que você não sabe se é um desvio, se é uma ignorância, ou se é uma tentativa deliberada de ser ambíguo e comportar o máximo de pessoas possíveis os seguindo. E o vídeo de hoje vai ser para analisar uma postagem do senhor Paulo Won. Paulo Won é um teólogo gente boa. Eu nunca reagi a ele no canal, que eu me recorde, mas hoje a gente vai comentar um post dele sobre o Natal. Então curta, comente, se inscreva você que ainda não é inscrito e assiste o nosso conteúdo. Isso ajuda a página e ajuda você a ter um feed menos poluído aí. Essa aqui é a postagem em questão. Ela diz: Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. E agora? Aqui ele está comentando um fato bastante conhecido. O dia 25 de dezembro era originalmente uma festa pagã, em homenagem ao Sol Invictus, que posteriormente, por razões históricas, que a gente avaliou na live com o professor Lucas Gesta sobre Constantino, foi consagrada ao cristianismo como uma data para saudar, para celebrar o nascimento de Cristo. Logo, hoje absolutamente todo mundo sabe que dia 25 de dezembro não é a ocasião em que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Mas a data pegou e hoje muitos cristãos, a maioria dos cristãos do mundo, comemora o Natal. E aqui o Paulo On está fazendo menção a este fato, essa constatação de que a data do dia 25 de dezembro não é correta no que tange ao nascimento do nosso Salvador. Agora é que vem o ponto-chave desse react. Olha o que ele diz em seguida. Jesus não nasceu. Percebam que ele dá um destaque enorme para essa afirmação. E a princípio eu achei que era um clickbait, que ele depois ia desconstruir isso, ia de alguma maneira mostrar que não é bem isso que ele está falando, mas eu li essa passagem, esse carrossel integralmente e percebi que ele não faz nenhuma retratação adequada dessa negação, que é uma negação explícita da doutrina cristã, como eu pretendo mostrar a seguir. Mas a gente vai se deter principalmente aqui nesse essa segunda parte do carrossel, para vocês verem o que eu sempre falo dos teólogos gente boa. Eles são ambíguos, eles não falam as coisas de maneira clara, eles abrem precedente para o erro teológico e para a heresia. Vamos ver o que o senhor Paulo On diz aqui. Jesus não nasceu, aqui já em destaque. Jesus não começou a existir em Belém. Ele não tem aniversário. Cristo é eterno. Eu não sei com base em que ele está falando isso. E com que interesse ele está falando isso. Eu não sei se ele segue a neo-ortodoxia de Barth ou algo do tipo, que eu considero danoso. E pretendo futuramente aqui no canal fazer análise da teologia de Barth. Mas vou suspender o meu juízo por agora e dizer para vocês como que isso aqui que ele está falando é completamente equivocado e inadmissível do ponto de vista cristão e reformado. Lembrando, o senhor Paulo On é um presbiteriano, alguém que tem formação teológica dentro da tradição reformada e jamais deveria sequer cogitar a possibilidade de usar uma frase como essa: Jesus não nasceu. Isso aqui corrobora com o que eu vivo falando contra os teólogos gente boa, e algumas pessoas acham que eu sou radical. Os teólogos gente boa não têm a devida reverência ao nome de Deus e não têm a devida reverência à teologia cristã. Teologia é uma ciência sagrada, eu já falei aqui. É uma ciência sagrada em relação à qual a gente tem que ter muita reverência, especialmente se tratando de doutrinas cristológicas. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês como que a tradição reformada lida com esse fato do nascimento ou não nascimento de Cristo. Isso aqui, meus irmãos, é um trecho das Institutas de João Calvino, no capítulo 14 do livro 4. Olha o que Calvino diz aqui. Que me respondam agora se, segundo ambas as naturezas e em relação a ambas, ele é filho. É isso que eles dizem. Aqui os Serveto e os seus seguidores. Serveto, no caso, é aquele que virou churrasco, foi executado com pena de morte em Genebra. E, sem querer entrar em controvérsias, eu tenho aqui um vídeo falando sobre a morte de Serveto. A minha opinião sobre ela você pode encontrar aqui na descrição.
Prosseguindo, mas a doutrina de Paulo é bem diferente. Reconhecemos de fato que Cristo, em natureza humana, é chamado filho, não como os crentes, meramente por adoção gratuita, mas o verdadeiro natural e, portanto, o único filho, sendo esta a marca que o distingue de todos os outros. Aqueles de nós que somos regenerados para uma nova vida, Deus honra com o nome de filhos. O nome de verdadeiro e unigênito filho, ele concede somente a Cristo. Ou seja, há uma diferenciação entre Cristo e nós. Porque Cristo é filho unigênito de forma ontológica. Nós somos filhos por adoção. Então, o filho é filho eternamente, antes do princípio de tudo. Cristo é a encarnação do Verbo. Logo, nós entendemos que há uma distinção entre Cristo e o Filho, embora Cristo seja o Filho, a segunda pessoa da Trindade encarnada. Nós vamos entender muito bem essa distinção aqui, como eu vou explicar aos irmãos. Prosseguindo. Mas como pode ele ser o Filho único em tão grande multidão de irmãos, se não por possuir uma natureza, o que nós adquirimos por dom? Olha, nós adquirimos a filiação por dom. Esta honra estendemos a toda a sua condição de mediador, de modo que aquele que nasceu de uma virgem e na cruz se ofereceu em sacrifício ao Pai, é verdadeira e propriamente o Filho de Deus. Então aqui a gente vê, nasceu de uma virgem. Jesus nasceu, contrariando essa sentença infeliz do Paulo On. Mas ainda, em relação à sua divindade, como Paulo ensina quando diz que foi separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, concernente a seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus com poder. Romanos 1, verso 1 ao verso 4. Logo, é fundamental, é essencial você dizer que Jesus nasceu. Porque é óbvio, meus irmãos, que o Filho, ele é eterno. Ele não tem princípio. Ele é coeterno com o Pai e com o Espírito Santo. Mas Cristo, para ter encarnado, passou pelo processo do nascimento, sendo concebido do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Esse aqui é um comentário de João Calvino sobre Mateus, do capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. Olha esse trecho. Calvino examinando as Escrituras. Primeiro, ele, no caso Mateus, diz que Maria foi encontrada grávida pelo Espírito Santo. Não que esta obra secreta de Deus fosse de conhecimento geral, mas o historiador mistura com o conhecimento dos homens o poder do Espírito, que ainda era desconhecido. Então a gente vê que é muito claro, tanto o que a tradição reformada diz, quanto a própria Escritura. Olha o que a Escritura diz no verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Então, Calvino está simplesmente seguindo o sentido óbvio, claro, manifesto do texto. Mas a coisa fica ainda mais feia para o senhor Paulo On quando a gente vai, não para eruditos da fé reformada, como João Calvino, mas para o Catecismo de Heidelberg. Olha o que diz o Catecismo de Heidelberg, um dos primeiros documentos que nós temos dentro da tradição reformada. Isso aqui, é relacionado ao domingo de número 7. A gente tem que lembrar que os catecismos, eles foram feitos para serem lidos em instrumentos de instrução dos fiéis. Então, dominicalmente, você deve ler os catecismos para se aprofundar no conhecimento das doutrinas reformadas. E olha o que é dito aqui, na questão de número 23. O que dizem os artigos deste credo? E aqui está fazendo menção ao credo apostólico. Resposta: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Olha que coisa maravilhosa. A gente vê aqui, nessa teologia de Heidelberg, de João Calvino, clareza. Enquanto, quando você olha para os teólogos gente boa, o que você vê é ambiguidade. É precedente para erro teológico e para heresia. Eu não estou brincando. Os teólogos gente boa tinham que ter um pouco mais de cuidado quando eles falam desse tipo de assunto. O meu grande ponto neste react é afirmar que cristologia, embora seja um assunto que todo cristão deve dominar em alguma medida, não é um assunto sobre o qual as pessoas podem inovar, as pessoas podem utilizar para propagandear alguma ideia
ou para chocar, como o Paulo On fez, mas é um tema sobre o qual a gente tem que ter profunda reverência. E o senhor Paulo On vai mencionar a eternidade de Cristo, vai fazer menção a João capítulo 1, verso 1, dizendo que no princípio, aquele que a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E o meu ponto aqui não é negar isso, mas mostrar que ele trabalha com uma meia-verdade. Ao mesmo tempo que ele afirma a eternidade do Filho, ele nega um corolário necessário da encarnação, que é um fato bíblico, o nascimento de Jesus. E para encerrar esse react, eu gostaria de fazer menção à complexidade desse tema, apresentando uma forma certa, uma maneira correta de você elaborar de maneira profunda a cristologia. E para isso eu vou recorrer a um escolástico, Francis Turretin. Francis Turretin diz o seguinte no seu compêndio de apologética. Isso aqui é o livro 2, e eu vou colocar a referência exata dessa citação aqui na descrição do vídeo. E aqui existe a seguinte pergunta, que é uma pergunta extremamente relevante. E eu volto a dizer, as nuances mais profundas da cristologia não são para leigos. O Paulo On não é um leigo. Então, é seríssimo o erro dele. Mas olha o nível da pergunta que o Francis Turretin faz. Se somente a segunda pessoa da Trindade se encarnou e por quê? Essa é uma dúvida legítima, né? Que não é o que o Paulo On responde, mas vocês vão ver aqui como que Turretin trabalha a questão da encarnação do verbo, sobre a qual o Paulo On tanto fala. Aqui a gente vai para esse parágrafo 2. A questão não é se toda a Trindade era ativa no mistério da encarnação. Porque visto que as obras externas estão divididas quanto um axioma aceito pelos teólogos, esta obra de encarnação, que é externa, não pode senão ser comum com respeito a toda a Trindade. Daí lemos que o Pai enviou o Filho e que pelo Espírito Santo o Filho foi concebido no ventre da Virgem. Então toda a Trindade participou da encarnação. O Pai enviou o Filho. O Espírito Santo, ele concebeu a Virgem Maria, o próprio Filho. O Filho foi concebido do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Aí a gente pode falar de Cristo. Há uma distinção entre Cristo e a segunda pessoa da Trindade, o Filho. Qual é essa distinção? Significa que os dois não são a mesma pessoa? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que são a mesma pessoa, mas Cristo é o Verbo encarnado. Nessas circunstâncias que Francis Turretin abordou. Sim, para esta obra demandavam-se necessariamente 3 pessoas. Uma para sustentar a majestade de Deus, o autor de todas as coisas, o juiz supremo, a parte ofendida. A segunda para agir como mediador entre Deus e os homens e fazer satisfação pelos homens. A terceira para levar a bom termo a obra de salvação em nós. A primeira lemos pertencer à destinação da salvação, o Pai. A segunda, sua aquisição, o Filho. A terceira, sua aplicação e consumação, o Espírito Santo. Portanto, a questão não é a encarnação pertence de algum modo à Trindade Santa? Antes, a questão é apenas se ela foi terminante e apropriadamente encarnada. Embora originalmente, em termos de princípios, quanto à eficiente obra de toda a Trindade, contudo não subjetiva e apropriadamente quanto ao término, em cujo sentido ela pertence somente ao Filho. A questão não era se era necessário que Deus se fizesse carne, o que já ficou provado, nem se as 3 pessoas poderiam encarnar-se, pois a unidade do mediador necessariamente requeria uma unidade de pessoa, ou seja, é uma única pessoa. Cristo é uma pessoa com 2 naturezas, uma humana e uma divina. Antes, a questão é qual pessoa da Trindade tomaria isso sobre si? A primeira, a terceira ou somente a segunda? Afirmamos esta última hipótese. Qual pessoa encarnou a segunda pessoa da Trindade, o Filho? As razões são, a Escritura atribui isso exclusivamente ao Filho, não ao Pai, nem ao Espírito Santo. Lemos que somente o Logos se fez carne. O Filho de Deus, que existia na forma de Deus, tomou sobre si a forma de servo. Lemos do Filho que ele participou da carne e do sangue e que foi feito semelhante a nós em todas as coisas, com exceção do pecado. Eu trouxe isso aqui, gente, só para título de exemplo de como cristologia pode ser um assunto complexo. E aqui, notem o que Turretin falou. O Filho participou da carne e do sangue e foi feito semelhante a nós em todas as coisas, com exceção do pecado. Para Cristo ser feito semelhante a nós em todas as coisas, com exceção do pecado, é imprescindível que ele nasça. O nascer é algo necessário à natureza humana. E quando eu digo natureza humana, é natureza humana não decaída. O nascimento é um processo que não advém da queda. A morte é um processo que vem da queda. Logo, Cristo precisaria nascer
para encarnar. E com isso a gente vê como cristologia é um tema difícil. Eu tenho amigos muito inteligentes, alguns até com mais bagagem que eu, que evitam falar de cristologia, porque sabem que é um assunto que você pode tropeçar facilmente e escorregar. Como a gente pode concluir essa postagem do Paulo On? É uma postagem infeliz, que mistura uma verdade, a eternidade do verbo, da segunda pessoa da Trindade, com uma ambiguidade. A de que Cristo não nasceu, para fins de chocar, de provocar, de usar um clickbait. Algo que eu tenho a dizer a vocês, irmãos, é que você quer falar de cristologia, permaneça dentro dos símbolos de fé, permaneça dentro dos credos, permaneça dentro da tradição cristã, especialmente da tradição reformada, se você for reformado. Não tente inovar. Não tente explicar as coisas do seu jeito. A mesma coisa com a Trindade. Eu vejo muita gente querendo explicar a Trindade das maneiras mais mirabolantes possíveis e falando heresia, aberta e francamente. Então, tenhamos reverência pela teologia e aprendamos com os grandes homens do passado como tratá-la de maneira adequada. É isso, meus amados irmãos. Espero que o recado tenha sido dado. Um forte abraço a todos. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem e até a próxima.